Nos últimos 40 anos, o Brasil parou 2 vezes. A primeira vez que o Brasil parou foi quando morreu Ayrton Senna em Imola. Ele morreu num domingo, comoção, nacional aqui, e o corpo chegou lá para terça, quarta-feira no aeroporto de Cumbica, e todas as emissoras fizeram a cobertura desse traslado do corpo do Ayrton Senna de Cumbica até o cemitério onde ele foi enterrado aqui no Morumbi. Mas foi uma coisa que estava todo mundo preparado já, porque estava desde domingo rolando esse treco. Outra coisa foi quando o Silvio Santos foi sequestrado, cara. Quando descobriu-se que o Silvio Santos era mantido como refém na própria casa, você imagina todas as emissoras de televisão, todas, derrubarem as suas programações, cara. Programa de culinária, porque foi de manhã esse negócio. Todas derrubaram, derrubaram, e todo mundo foi lá para o Morumbi. Cara. Quem era o negociador da polícia? Eu. Fui chamado para poder resolver essa crise. Olá para você que está assistindo e ouvindo aqui mais um episódio do Pode Ser Café. Eu tô aqui hoje com uma pessoa. Eu sempre falo isso, cara, mas hoje de fato é uma pessoa foda, sabe? Eu acho muito massa porque eu conheci ele assistindo conteúdos dele. Então eu tava procurando histórias, estava querendo aprender um pouquinho mais também sobre negociação e também sobre histórias. E aí eu tô assim, tá, vamos ver esse episódio aqui do Achismos, do Maurício Meirelles. Aí eu assisti. Beleza, legal. E essa entrevista aqui? Não, legal. Fui pesquisar sobre esse episódio aqui hoje. Vou pesquisar sobre Patrícia Bravanel aqui, como que foi, o que aconteceu e tal. Uai, ele tá na Globo também. Então, assim, cara, muito feliz de você ter topado estar aqui com a gente, de ter topado participar aqui. E antes até de você se apresentar, eu sempre faço uma pergunta, tá? E essa pergunta é de surpresa mesmo, assim. E para você, e a pergunta é bem dedicada ao convidado, tá? E para você, a pergunta é: você trabalha com negociação, você trabalha em casos de que exige muita cautela, você tem que ter uma calma. Você se estressa também? Sim, me estresso, Matheus. Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com você aqui, com quem está nos acompanhando. Um privilégio aqui no Pode Ser Café. Claro que sim. Eu, como qualquer pessoa, a gente tem os momentos de estresse também. Né? Obviamente, eu fui muito treinado para ter autocontrole nessas circunstâncias, então dificilmente eu me estresso, mas às vezes sim, pode acontecer e você está num dia menos apropriado, então acontece sim de eu me sentir estressado, às vezes, Perfeito. raramente. Então tem gente que consegue te tirar do sério, então. Olha, tirar do sério, não, porque é diferente. O estresse, Uhum. Matheus, deixa eu tentar classificar então um pouco isso daí. O estresse é uma situação que te tira um pouco da normalidade, né, te coloca num nível de tensão maior. Ah, mas me tirar do sério seria o transbordamento desse copo, sabe. Então já tem um Uhum. limite, né. É muito difícil alguém me tirar do sério, sabe. É muito É. difícil. Eu não me lembro no passado recente alguma situação que me fez sair do sério. Já senti situações de estresse, já senti situações de tristeza, né, por conta de alguma coisa que aconteceu e etcétera, que te tira a energia, né. Aliás, essa é uma coisa que eu gosto muito de fazer uma comparação. Eu sou oficial veterano da Polícia Militar, mas eu tinha um grande sonho no momento da minha carreira, e isso aconteceu no final da minha carreira, quando eu estava numa área um pouco mais administrativa, que eu saí, eu fui a vida inteira um cara operacional, a gente vai falar muito sobre isso nessa conversa, mas eu Uhum. dei vazão a um sonho que foi fazer filosofia. Eu fiz Ah, que vestibular legal. para filosofia, eu gosto muito de filosofia. Eu acabei não terminando a minha graduação, porque depois fui promovido de novo e voltei para uma área operacional, e aí a vida ficou bem apertada, né? Mas eu estou trazendo esse recorte da minha vida para falar exatamente disso daí, que é uma questão da filosofia, explica isso daí. E vem de Spinoza, né? Que é um filósofo muito importante, que fala que essa questão da energia que te move, sabe? Então a felicidade é um estado de plena energia, enquanto a tristeza te tira a energia, te suga
a energia, né? Te enfraquece, né? Te empobrece, te torna mais corcunda, vamos dizer assim, né? É um estado de pouca energia, pouca potência, né? É potência de agir e a não potência de agir. Então, obviamente, todos nós somos aí alvo desse tipo de situação e eu não sou exceção a isso. Então, tem momentos, como eu te disse, que eu sinto que alguma coisa me afetou, ou me estressou, ou me tirou a energia, né? Uhum. Mas daí ao transbordar o copo, a explosão, isso dificilmente acontece. Não lembro ter Legal, acontecido, legal. tá? Interessante. Cara, bom, antes de qualquer coisa, eu queria convidar para as pessoas que estão aqui para curtirem, compartilharem, se inscreverem aqui, vai ser um papo bem legal, tá? E agora eu queria que você se apresentasse, conta pra gente um pouquinho sobre quem é o Luca, desde lá de trás, me conta aí da criança Luca, como que era a criança Luca? Criança Luca nasceu em 64, tem 60 anos de idade, né? E logo jovenzinho, ainda vindo de uma família classe média da zona norte de São Paulo, meu pai ele via na carreira militar uma carreira promissora, né? Aliás, não é uma novidade, porque a gente viveu aqui uma ditadura militar, né? Uhum. Exatamente no ano que eu nasci foi inaugurada uma ditadura militar aqui no nosso país. Os militares ficaram no poder de 64 a 79 diretamente, depois ainda um pouquinho mais, e a coisa terminou em 85, com o movimento Direta Já, quando os ares democráticos sopravam por aqui. Mas o fato é que, na minha infância, a carreira militar era uma carreira muito prestigiosa, né? E eu venho de uma família, Matheus, uma família muito simples. Meu pai tinha uma preocupação. Ele falou: olha, eu não vou conseguir bancar uma faculdade para os meus filhos, né? Se eles quiserem fazer uma faculdade, eu e meu irmão somos apenas um ano de diferença de idade, eles vão ter que fazer, trabalhar e estudar, né? E então ele nos estimulava assim com relação à estética militar, nos levava nos desfiles de 7 de setembro, ia naquelas exposições do exército que fazia aquelas apresentações, etc. E aí quando eu tinha 14, 15 anos de idade, eu me inscrevi para um vestibular das escolas preparatórias de cadete. Eu não sei Ó, se você sabe, mas as Forças Armadas e as polícias, a polícia não tem mais isso, mas você tinha a chance de entrar mediante concurso público para fazer o segundo grau dentro de uma escola militar. É um segundo grau profissionalizante, é o ensino médio profissionalizante. Já é um encarreiramento, inclusive. Você tem as matérias do ensino médio, mas já tem as matérias militares, regime de internato, né? E eu prestei exame para as escolas militares, passei, eu não passei na Marinha, não passei na Aeronáutica, porque eram muito difíceis esses exames, e eu vinha de uma escola pública, apesar de ter estudado muito no ano de 79, né? Quase que me dediquei integralmente nesse ano aos estudos, mas a escola pública não me dava uma base bacana. Passei na aeronáutica, passei na polícia militar e acabei escolhendo ir para a polícia militar na escola preparatória de cadetes aqui da polícia militar na academia do Barro Branco. Com 15 anos de idade, então, eu me tornei um cadete da polícia militar, fiz o ensino médio lá e depois já emendei no curso de formação de oficiais. Em 1984, sou declarado aspirante oficial e começo a minha carreira na Polícia Militar. Eu fiquei 30 anos na Polícia Militar, só que a parte bacana, que eu acho que é legal a gente trazer aqui, até por conta do título da conversa, é que durante a minha carreira, ainda como jovem tenente, eu fui chamado para ser fundador do GAT, a tropa de elite da Polícia de São Paulo. Não existia aqui no Brasil as tropas de elite como já acontecia na Europa e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem a chamada SWAT, na Alemanha tem o GSG-9, na França tem o GIGN, na Inglaterra tem o SAS. Os nomes mudam, mas uhum. os princípios e valores são os mesmos. Funciona mais ou menos assim. Quando a sociedade tem um problema, ela chama a polícia. Quando a polícia tem um problema, ela precisa ter uma tropa de elite. E a gente, seguindo esse modelo que já era muito de sucesso lá fora, a Polícia de São Paulo, em 1988, resolveu criar o GAT, e eu sou um dos fundadores do GAT. Eu e mais 4 oficiais, além de outros que depois vieram integrando para montar o time pioneiro, né? E para além de ser fundador do GAT, depois eu volto para ser comandante do GAT. Eu fiquei 11 anos da minha vida no GAT, os 4 primeiros como fundador e depois 7 anos como comandante do GAT, no período de maior efervescência da violência urbana aqui no estado de São Paulo, e foi um momento de muita riqueza de atividades, muitas operações. Eu atuei em mais de 100 operações, sobretudo
reféns, rebeliões e ocorrências envolvendo ameaças de bomba, atentados com bomba, etc. Também sou um desativador de explosivos formado internacionalmente. Aliás, o primeiro desativador de explosivos na categoria TEDx. TEDx é uma denominação espanhola, é técnico especialista em desativação de artefatos explosivos. Eu fiz a formação na Argentina, que é o país vizinho nosso aqui, cuja escola tem uma integração com a Guarda Civil Espanhola, é um convênio, e eu fui para a Argentina fazer esse curso lá. Então, é isso que acabou dando um pouco de destaque da minha carreira profissional, como negociador, como comandante de uma tropa de elite. E aí eu fiquei 30 anos na instituição, depois, em 2010, eu saí da instituição após 30 anos e fui ser comentarista de segurança. Comecei no SBT, na Globo fiquei 7 anos e estou há 3 anos como comentarista de segurança na TV Record. Atuo de manhã num programa chamado Balanço Geral Manhã, junto com o âncora no estúdio todos os dias, e o meu papel é fazer comentários sobre os assuntos relativos à segurança. A Record é uma emissora que tem, na área de ocorrências policiais, crimes, um grande interesse, né, muito do jornal, o que acontece em termos da violência, dos crimes, etc. E a Record entendeu que era necessário ter um especialista, uma pessoa que conhecesse desse métier para poder atuar. Estou há 3 anos na Record, estou muito feliz lá. O âncora do programa é muito parceiro da gente, né? Chama William Leite, e estou lá fazendo esse trabalho. Para além disso, atuo como consultor, também sou escritor, eu tenho 7 livros publicados, o meu primeiro livro chama O Negociador, e já vou dar uma notícia para você aqui e para todos que nos acompanham. Quem estiver assistindo a nossa live aqui e depois me mandar um recado lá no meu Instagram, Comandante Luca com 2 Cs, falou, estava lá no Pode Ser Café, assisti a live, gostei, quero os livros. Vou mandar os meus 2 principais livros. O primeiro livro chama O Negociador. O Negociador, inclusive, Matheus, foi o livro que inspirou a série da Amazon Prime, chamada O Negociador. Hoje nós temos uma série da Amazon Prime chamada O Negociador, com o Malvino Salvador. Essa série foi inspirada no meu primeiro livro, O Negociador, e está aí no streaming, né? Esse livro eu falo um pouco sobre as técnicas de negociação, que é o tema da nossa conversa. E o meu mais recente livro, esse amarelinho que aparece atrás de mim aqui, chama Super Performance, Princípios e Valores das Tropas de Elite aplicados ao mundo corporativo. Hoje eu faço uma aproximação muito, muito grande daquilo que foram as técnicas, táticas e estratégias de negociação que eu utilizei para salvar vidas, bem como os princípios e valores de uma tropa de elite aplicados ao mundo corporativo. Hoje eu foco, sou palestrante também e levo essa mensagem para as empresas sobre negociação e sobre alta performance. Quem é integrante de tropa de elite está sempre dentro do ecossistema de alta performance e as empresas adoram gente que tem alta performance para fazer parte dos seus colaboradores, né? Então, esse é o trabalho que eu faço hoje. Então, sou comentarista de segurança, sou escritor e palestrante. É o que eu faço hoje. Um resumo da minha trajetória. Quanta história, né? Bastante coisa. Esse livro, inclusive, é o livro que eu tô lendo ele. Você me mandou esse livro, né? Eu tô lendo ele. Cara, então um comentário, um feedback, eu tenho muita dificuldade em ler livros, porque minha mente vai voando, sabe? Eu começo a ler, eu começo a pensar em 1 milhão de coisas, quando eu acabo a página, eu vou ver, eu não lembro de nada que eu li. Só que esse foi um dos livros que me prendeu, sabe? Então, eu até comentei com uma colega do trabalho que foi um dos livros que me prendeu, porque ele tem o contexto histórico, então ele tem a história, mas ele também traz um contexto de como eu vou aplicar isso no meu mercado de trabalho, como eu vou aplicar isso para Esse mim. foi o objetivo do livro, Matheus. E quando eu fiz o livro, é lógico que o livro é meu primeiro livro, então o livro tem um pouquinho daquilo que eram os meus sentimentos, etc. Mas o livro, se você observar, como é que é a estrutura dele para passar as técnicas? Eu conto uma história, e é aí que prende, porque a história te prende, uma história de uma ocorrência. Tiro a lição que eu aprendi nessa história e aplico para o mundo corporativo. Todas as lições são assim, né? Lidar com o conflito, organizar o local, pensar com a cabeça do outro. Como é que isso eu aprendi? Aí a historinha. A história você não esquece.
A história marca, a história te prende. Então, por isso que o livro tem essa pegada de contar histórias. Eu gosto muito do modelo storytelling para contar as lições, para poder passar as informações. Eu gosto muito desse modelo, sabe? Acho que hoje, sobretudo, Matheus, até né, nós somos de gerações diferentes, né? Não é uma, vamos dizer, uma característica apenas sua. Muita gente tem muita informação que nosso cérebro processa, a gente não aguenta ficar muito tempo numa coisa assim que é enfadonha. A gente precisa ter algo que tá instigando a gente, né? E a história é um negócio que ajuda nesse sentido, né? Sim, sim, exatamente. Então, eu tô lendo ele, depois eu até te dou o feedback quando eu acabar mesmo. Mas, cara, parabéns, foi um dos livros que conseguiu me prender de fato. E eu já comecei a ler livro demais e nunca consegui terminar, sabe. O seu eu li eu tô lendo no Kindle, né, eu li 30% dele em 2 dias, e só do caminho casa-empresa no ônibus. Então Que tá legal, realmente me prendendo. Eh legal. Fico feliz. Voltando um pouquinho lá atrás, você falou sobre sua escolha de ir para a polícia, você passou polícia aeronáutica, né, você teve a escolha de ir para a polícia. Por que você escolheu a polícia? A PM? Cara, escolhi a polícia pelo seguinte motivo. Esses exames das escolas militares, Matheus, é diferente de um vestibular de uma faculdade, sabe, cara? Você numa faculdade, você presta uma FUVEST, por exemplo. Você passou na primeira fase, passou na segunda fase, está dentro, cara. Dentro das vagas, está dentro. Acabou. A parte teórica numa escola militar é apenas a primeira etapa, cara. Depois você tem a parte médica, você tem a parte física e você tem a parte psicológica. Você é avaliado em vários, e tudo eliminatório, cara. As provas físicas são eliminatórias, o psicotécnico é eliminatório, o exame médico é eliminatório. Então, o que aconteceu? Eu estava na última fase da exame da PM, eu tinha passado muito bem na PM, eu passei em sexto lugar num exame que tinha 5.236 candidatos para 30 vagas. Era 180 para 1. Eu passei em sexto lugar, porque eu me dediquei muito para estudar. Aí fiz o Uhum. exame psicotécnico, passei. Fiz o exame médico, passei. O último exame era o exame físico. 3 dias de exame físicos, eu fiz os 2 primeiros dias. No terceiro dia, que eu tinha o último exame para fazer, exame físico, a aeronáutica tinha apresentado a lista e tinha feito nessa data a convocação dos aprovados no ginásio de Ibirapuera aqui, que onde queria juntar todos os garotos aprovados no exame, para poder dividi-los em turmas para começar os exames de segunda fase. E aí eu fiquei num dilema, falei, poxa, se eu for lá para começar o exame de segunda fase na Força Aérea, já vou estar desclassificado na PM. Eu estava assim, na PM, tudo na mão, e na Força Aérea ia começar. Aí o que eu fiz? Eu pedi para o meu pai. Falei, pai, vai lá, porque é só para dividir as turmas. E quem sabe você justifica lá que eu estou lá no exame da PM, e aí fica sabendo qual turma que eu estou, e depois vão marcar as datas para os Vai que dá demais certo, exames, né? né? E foi a estratégia. Meu pai foi lá, e aí tinha lá um oficial da Força Aérea com uma prancheta na mão, com todas os nomes aprovados. Aí quando chegou o meu nome, falou Diógenes Luca. Meu pai levanta a mão. Ele falou, mas cadê seu filho? E meu pai, muito simples, assim, falou, meu filho está lá na academia de polícia, fazendo o último exame. Ele falou, seu filho já fez a opção dele. E aí Hum. eu fui desclassificado. Então foi por isso que aí só sobrou a PM para mim, né? Não, Confesso aqui, com muita gente me fez essa pergunta, se eu tivesse passado nos dois, eu teria ido para a Força Aérea, porque era muito mais prestigioso a Força Aérea, a Marinha, a Aeronáutica, do que a própria polícia. Eu nem sabia onde era a academia de polícia, embora eu morasse na Zona Norte na época, e a academia de polícia é na Zona Norte de São Paulo, mas nem eu não tinha noção, sou pioneiro da família, eu não sabia nada, cara. Mas aí sobrou a polícia, mas aí quando eu entrei na polícia aconteceu algo que eu acho muito bacana, ainda mais falando para vocês que são jovens, deve ter muitos jovens aqui acompanhando a gente, eu vou fazer aqui uma provocação um pouquinho lateral, tá? E eu vou usar um exemplo da minha filha. Minha filha, quando estava no vestibular, estava um pouco em dúvida no que ela queria fazer, sabe? E aí, na dúvida, ela era muito boa na parte de exatas, escolheu fazer engenharia.
e ela prestou engenharia aqui na FUVEST, acabou passando aqui na Escola Politécnica, e eu fiquei muito feliz dela ter passado na Escola Politécnica, porque é um vestibular muito difícil, muito puxado, todo mundo sabe, engenharia, medicina, realmente as notas de corte são muito altas. Mas eu confesso para você, Matheus, que eu fiquei muito mais feliz quando minha filha, depois de alguns meses, voltava radiante para casa de estar feliz com o curso que ela escolheu. Né? Então, eu fiquei feliz dela ter passado, mas fiquei muito mais dela ter se encontrado no curso. A mesma coisa aconteceu comigo. Eu entrei meio sabe, sem saber muito o que era a polícia. Mas depois que eu entrei na polícia, eu me identifiquei como policial, descobri uma vocação minha de ser policial e fui muito feliz na minha carreira toda. Então, fica aí a dica para você. Se você não está no teu lugar, acha a tua praia, sabe, para você poder exercer o máximo da sua potencialidade naquilo que é o lugar que você vai voar, né? Porque é muito ruim. Aliás, é um dos princípios de alta performance, sabe, que eu falo muito para as pessoas, né? Achar o teu lugar, o lugar onde a tua potencialidade vai estar a serviço daquilo que é o objetivo da empresa, sabe? Aí quando esse casamento tá bacana, o happy hour não é mais sexta-feira de tarde, é segunda-feira de manhã, sabe? Você não fica aquela pessoa que fica torcendo para acabar, né? Torcer para acabar, Deus, é a pior coisa na vida. Quando você vai, não vejo a hora que chega a sexta-feira, não vejo a hora que chega as minhas férias, não vejo a hora... É a pessoa que fica... Isso não é exatamente o oposto da felicidade. A felicidade é o momento que você não quer que acabe, né? Vou dar um exemplo de felicidade. Eu gosto muito do filme Top Gun. E eu fui trollado, né? Porque eu tinha sido Top Gun 1, que todo mundo assistiu, né? Um filme que foi bem bacana, Tom Cruise e tal, mas aí depois ia lançar o Top Gun 2, o Maverick, que anunciaram, mas aí veio a pandemia retardou acho que 1 ou 2 anos o lançamento do Maverick, né? Do filme. E eu tava com aquela expectativa para assistir, mas a pandemia veio e atrasou. Mas quando lançou depois da pandemia, eu estava na pré-estreia do filme, cara. E fui assistir o filme lá na pré-estreia. Eu não vou dar spoiler do filme se alguém não assistiu aqui, mas se alguém tem uma predileção por esse tipo de filme, pô, Cora, quando acabou o filme, eu não queria sair do cinema, eu não queria que acabasse, cara. Por quê? Porque eu estava feliz, cara. Eu não queria que acabasse. Isso é felicidade, né? Então, eu estou trazendo aqui de volta voltando ao eixo da conversa aqui. Depois que eu entrei na polícia, eu me encontrei nessa atividade, me encontrei sendo policial. Achei que foi um casamento com aquilo que era o meu talento e aí os resultados vieram também, sabe, Matheus? Não, que massa, que massa. Assim, eu fiquei pensando aqui, como que sua vida poderia ter ido para outro rumo caso você tivesse ido de fato ali fazer aquele na convocação da aeronáutica? Você já pensou, tipo, que caminho que você teria seguido, talvez o que você seria hoje? Então, olha só, nunca se sabe, né, cara? Quando você fazer escolhas, Matheus, é também fazer renúncias, né? Você tem um caminho A, um caminho B. Você escolhe o A, você renunciou ao B. Você entendeu? Então, vamos dar um exemplo aqui, um exercício de imaginação. 79 foi um ano muito difícil para mim. Sabe qual que era a minha rotina em 79, Matheus? Eu comecei a fazer o primeiro ano do ensino médio e o cursinho, porque esses vestibulares são muito difíceis. Sem cursinho, você não entra. Exceto se você vier de um colégio tipo Bandeirantes, na época Arquidiocesano, aqui em São Paulo, Dante Alighieri, colégios renomados. De colégio público, dificilmente você consegue entrar porque o sarrafo é alto demais. Então, eu vinha de escola pública, eu fui fazer um cursinho. Eu fazia o cursinho à noite. Eu estudava de manhã e fazia o cursinho à noite. Chegou uma hora que não dava, cara, porque se você quer entrar mesmo, você tem que estudar mais. E esse período da manhã que eu estava no ensino médio, então a minha primeira decisão foi, é o seguinte, vou parar o ensino médio e me dedicar só ao cursinho. À noite, as aulas eram mais fracas, Matheus, porque é o pessoal que trabalha. Então, os professores já não puxam muito. As melhores turmas eram de manhã e à tarde. O que eu fiz? Saí da noite e fui para a tarde. Cheguei na tarde, da noite, já fui para a turma B. Tinha a turma A e turma B. Turma B e era tudo por notas, aquelas avaliações mensais e trimestrais que você tem no cursinho. Eu já caí na turma B, que era mais fraca, porque eu vim da noite, caí na turma B. Aí caí na noite na turma B, o que eu fiz? Na turma B da tarde, estudei para ir para a turma A. E aí fui para a turma A.
E a partir daí, Matheus, qual que era a minha rotina em 1979? Eu ia para o cursinho era da 1h30 às 5h30. Pegava ônibus, metrô e ia para o cursinho. Eu estudava da 1 às 5h30, saía vazado, pegava o metrô, pegava o ônibus e ia para minha casa. Chegava em casa umas 7 horas da noite. Eram umas 2 horas que a gente demorava, 1h30, 2 horas para vir do centro da cidade para o bairro que eu morava. Eu jantava 8h30, 8 horas assistia o Jornal Nacional, começava um pouquinho mais cedo o Jornal Nacional, naquela época. 8h30 eu estava dormindo. 3 horas da manhã eu acordava. Estudava até 6h30. Quando aí a casa começou, meu pai levantava para trabalhar, aquela coisa, tomava um café e continuava estudando até 11h30. Aí comia um mingau ou um almoço leve, pegava o ônibus e o ano todo nessa pegada. Estudava demais. Mas aí veio a recompensa, né? Por isso que eu consegui ter êxito aí E mesmo estudando dessa maneira, eu não consegui passar na Marinha, na Aeronáutica, porque realmente o exame foi para além daquilo que eu conseguia, sabe? Não tive esse sucesso. Mas essa foi a pegada que eu tive aí para poder entrar na Academia de Polícia. E aí, voltando ao eixo da pergunta que você me fez. Suponhamos que eu tivesse feito a opção de largar a polícia e ir lá para a Força Aérea. Bom, eu seria desclassificado na polícia, porque lembra, tudo por classificação, não fui fazer a última prova, fui desclassificado. Perdi tudo, tô fora. Aí chego lá na Força Aérea, começo os exames. Tem duas opções, eu passar ou eu não passar, entendeu? Se eu passasse, poderia ter uma carreira de sucesso na Força Aérea como eu tive na Polícia Militar, mas eu não posso cravar isso porque eu não tive essa experiência. E se eu não passasse, Matheus, eu ia impor um sacrifício para minha família que teve muito sacrifício para pagar o cursinho durante o ano, sabe? Eu venho de família simples, né? Era uma vaquinha que todo mundo fazia para poder pagar o cursinho. Suponhamos que a família não suportasse mais pagar um segundo ano de cursinho. Eu ia arrumar um trabalho, ia voltar para o ensino médio e fazer o ensino médio, e sabe-se lá o que eu poderia ser lá na frente. Então, não posso cravar para você, porque, como eu disse, voltando ao eixo do início da resposta, escolhas e renúncias, né? Eu fiz uma escolha e fiz renúncias, né? Maravilha, maravilha. E depois que você entrou na polícia ali, antes de você de fato trabalhar com negociação e tudo mais, como que foi sua carreira na polícia? Cara, quando eu entrei na polícia, Matheus, eu me deparei com uma instituição que tem várias modalidades de trabalho, né, cara? A polícia militar tem o pessoal do trânsito, tem o pessoal da rodoviária, tem o corpo de bombeiros, tem o pessoal de tecnologia, tem o pessoal da ambiental e tem o pessoal do policiamento. E eu me identifiquei com o policiamento. Eu queria ser um policial de rua. E já que é para ser um policial de rua, eu queria trabalhar na melhor unidade que tinha na época. Era o Batalhão Tobias de Aguiar, a Rota. E aí eu me esforcei durante todo o tempo da academia para, ao final da minha formação, ser classificado na Rota. E isso aconteceu na minha vida. Como aspirante oficial, eu fui classificado na Rota e comecei a trabalhar na Rota, que é o Batalhão Tobias de Aguiar, aqui de São Paulo, muito conhecido. Em 1985 e 86, eu fui um tenente da Rota. E aí tem uma história curiosa que eu quero falar aqui, já também trazendo um ensinamento para as pessoas que estão nos acompanhando. Nunca se esqueçam da frase: nós somos a qualquer tempo produto da nossa história. É uma coisa que vai conectando a outra. Se alguém quiser saber mais sobre o que eu estou falando, assiste no YouTube o discurso de Steve Jobs quando ele foi paraninfo numa turma em Stanford. Eu vou contar essa história aqui rapidamente para vocês. O fundador da Apple, Steve Jobs, ele é filho adotivo de uma família muito, muito simples. E nos Estados Unidos, a faculdade, diferente de no Brasil, a faculdade é paga. E os pais dele fizeram um esforço danado para colocar o Steve Jobs numa grande universidade que foi Stanford. Só que teve um problema. Ele entrou na universidade, os pais pagando, com um sacrifício enorme, porque fizeram uma economia a vida inteira para conseguir oferecer essa oportunidade para ele.
E quando ele entrou na faculdade, ele não gostou da faculdade, não gostou do curso dele, não se identificou com o curso dele. E aí, para não decepcionar os pais e sair da faculdade, os pais que tinham feito um grande sacrifício, o que ele fez? Ele se inscreveu num curso de caligrafia, cara. Não tem nada a ver com o que ele entrou para fazer. Uhum. Mas por que ele achou esse curso de caligrafia? Porque era um curso que era esses cursos aleatórios que as universidades têm, mas que tinha lá um lanche, tinha lá uma Coca-Cola, tal, tinha um negócio para comer, entendeu? E ele era um cara duro, então ele foi lá, mas mesmo assim acabou não aguentando muito tempo, mas ele fez aulas de caligrafia. Bom, aí ele desistiu, saiu e foi lá trabalhar com aquela coisinha dele, pá, montou na garagem. Bom, virou dono da Apple, vocês sabem a história melhor. Um dia ele é chamado para ser paraninfo dessa formatura lá em Stanford, e ele não é formado pela Stanford, ele foi lá como paraninfo pela representatividade de empresário que ele era. E aí ele falou o seguinte, falou, olha, estou aqui com muito orgulho, sendo paraninfo, fez um discurso lá, e esse discurso está na internet, está no YouTube. Recomendo que assista. Mas ele fala o seguinte, hoje, mais velho e empresário, já de sucesso, eu consigo olhar para trás e ver que aquele curso de caligrafia que eu fiz foi muito importante na minha mente para criar as formas gráficas da Apple naqueles, né, nas letras, na apresentação dos produtos Apple. Em outras palavras, as conexões que você faz no passado são importantes para o presente e significativas para o futuro. A gente nunca pode esquecer disso. Se hoje você está aqui, tem que olhar para trás e saber que alguma coisa se fez lá atrás, que foram se conectando para você estar aqui hoje. E o que você faz aqui hoje ecoa na eternidade, frase do filme Gladiador, né? O que você faz nessa vida ecoa na eternidade. Então é meio que futuro. E isso foi para mim muito importante, porque graças ao trabalho que eu fiz na Rota, é que depois eu fui chamado para ser um dos integrantes da Fundação do GAT, porque os meus preceptores na Rota, depois de um tempo, foram promovidos, foram trabalhar em outros setores do comando da instituição, e quando chegou o pedido para formar o GAT, o comandante da polícia se assessorou com essas pessoas. Precisamos de uns caras aqui, uns caras que são com esse perfil, fulano, ciclano, beltrano e Luca. Então, você percebe que uma coisa vai puxando a outra, sabe? Por isso que é muito importante você ter as suas conexões no presente, porque isso vai te ajudar lá na frente, sabe? É uma coisa que vai puxando a outra. Foi daí que eu fui parar no GAT. A minha escolha para ser policial de rua na melhor unidade me ajudou depois a ser integrante do GAT e posteriormente até comandante do GAT. Que legal, que legal. Eu sempre falo isso com a galera que vem me pedir conselho e tudo mais, que conhecimento nunca é demais, sabe? Parece bem clichê e tudo mais, mas toda aquela vivência, tudo aquilo que você viveu ali vai te ajudar no local que você está indo, pro local que você está indo e tudo mais. Então, eu sempre brinco que eu passei por diversos tipos de empresa. Então, eu passei em empresa de RH, eu passei em empresa que é de farmácia, eu passei em empresas de curso preparatório para concurso público da Polícia Civil, por exemplo. Eu passei em diversas empresas. E aí, olha que legal. Hoje eu tenho um podcast onde eu posso entrevistar pessoas das mais diversas áreas e eu consigo ter uma facilidade até para poder entender um pouco mais dos assuntos, porque eu já passei por diversas dessas áreas, sabe? Então, por coisas que são completamente É verdade. diferentes, elas se uniram ali de alguma forma. Então, eu sempre falo isso com a galera também, e eu acho que é isso, cara. Você falou um pouquinho do GAT, como que foi essa fundação do GAT? Foi muito difícil, porque a polícia não estava preparada para ter um GAT, né, cara? Uma tropa como o GAT, que já é consolidada, né, nos Estados Unidos, na Europa, ela precisa ter equipamentos diferenciados, armamentos diferenciados. O início foi muito difícil, como sempre é, sabe, Matheus? O início das coisas são sempre muito complicado. Eu sempre rendo minhas homenagens aos pioneiros, eles têm que amassar um barro pesado, sabe, cara, para poder vencer os obstáculos, para poder quebrar os paradigmas, né? Foi bem difícil, mas a força que nós tínhamos, assim, de vontade, a vibração que nós tínhamos, porque era algo muito inovador, cara, você criar uma tropa de elite, sabe, cara?
Então, nos enchia de energia, assim, de vontade, né? A gente não tinha os recursos, mas aos pouquinhos a gente foi conquistando, né? E foi muito desafiador, houve muito trabalho, muita dedicação, mas também muito prestígio, sabe, cara, que a gente começou a ter. Então, não foi fácil, mas hoje eu olho e vejo com muito carinho tudo que aconteceu. Legal. No seu livro você fala um pouco sobre você ter saído do GAT e quando você voltou, o GAT ele ainda estava com aquele pensamento antigo, antiquado, né, pode dizer antiquado? É um pensamento que talvez você não concordava mais, né. E isso te incomodou e você queria mudar essa imagem que o GAT tinha, de fato, né. Então, a galera É que é de verdade, comunicação e Matheus. aqui a Olha gente fala só, muito sobre mudar a imagem das marcas, atualização de imagem de marca e tudo mais. Como que foi isso, esse processo de mudar a imagem do GAT? cara, essa história é mágica, né, cara? É a história que eu conto no livro, mas eu vou resumir para vocês aqui. Quando o GAT foi criado, a polícia, em 1988, a gente ainda vivia aqui num regime de. Pra você ter uma ideia, Matheus, a polícia, na década de 80, o slogan da polícia era Polícia Militar Defensora do Estado, cara. A gente veio de uma ditadura militar, né? A gente veio de um momento muito difícil para o país, comparado hoje com uma democracia. O regime militar trouxe coisas interessantes aí, em alguns, mas teve muita coisa ruim, sabe, cara? Muita tristeza, muita. Do lado da esquerda, da extrema esquerda, teve guerra de guerrilhas aqui, teve guerrilha urbana, e da extrema direita nós tivemos aí tortura, foi um negócio meio pesado, sabe? E onde eu quero chegar com isso? A nossa formação, a minha formação na década de 80, eu sou formado na década de 80, era, meu, pé na porta, arma na mão, coração valente, cara, sabe? Era bem bandido bom, bandido morto mesmo, sabe, cara? Era essa pegada, esse era o caldo cultural da época, né? Então, quando o GAT foi criado, a gente estava numa virada de sociedade, cara. Eu vou resumir aqui para vocês, olha só. 64 a 79, nós tivemos uma linha dura aqui. Até com o AI-5, você deve ter ouvido falar do AI-5 que tirou, né, deixou as pessoas exiladas, etc., tirou direitos, fechou congresso, uma maluquice, né, cara? Não tinha democracia aqui, tinha um regime autoritário comandado por generais aqui, essa era a realidade, né? Em 79, o presidente Geisel, já sentindo que não dava mais para segurar do jeito que estava, ele decidiu fazer uma coisa chamada abertura tática. Expressão dele: vamos promover uma abertura lenta, gradual e segura. Só que tem um detalhe: os militares que já estavam no poder não queriam largar o osso, sabe, cara? Tanto é que teve um general chamado Ivan Frota que queria manter a linha dura, cara. E o Geisel, que era presidente, ele percebeu aí o complô, pá, já deu um cobre a linha. Expressão que a gente dá aqui para um choque de ordem, tá? E aí o Geisel manteve o prumo, passou para o Figueiredo continuou nesse processo de abertura democrática. Aí nós tivemos o movimento Direta Já, em 88 a Constituição Cidadã, que mudou o país, né? E depois em 90 a primeira eleição direta para presidente, né? Eu vivi essa transição, cara. O Gatti viveu, e eu vou falar uma coisa com muita honestidade aqui, sabe, Matheus? Nós somos uma tropa que fomos criados para salvar reféns, cara. Essa era o propósito do Gatti. Sobretudo ocorrências com reféns. O que é uma ocorrência com refém? O cara vai fazer um assalto, não dá certo, porque a polícia foi competente, porque o bandido foi incompetente, não conseguiu fugir, e aí, com medo do confronto, ele faz o refém. E aí o que acontece? Esse tipo de ocorrência chama a atenção da sociedade, para tudo, a imprensa vai lá, expõe a instituição ali aos holofotes, etc. E precisava ter gente preparada para lidar com isso, porque até então nós não tínhamos gente assim com técnica para lidar com isso. E o GAT, eu confesso para vocês aqui, nós, naquela época, inclusive eu, a gente ia na ocorrência não para salvar o refém, a gente ia para pegar o bandido. Se desse para salvar o refém, ficava feliz também. Você percebe, cara? Era essa pegada, meu. A pegada era dura. E eu agi assim no começo porque essa foi a minha formação.
Só que tem um detalhe, eu fiquei do 0 aos 4 primeiros anos no GAT, Matheus. De 88 a 92. Quando a gente fala de mudar a cultura, Matheus, de uma sociedade, você não fala isso em um dia, nem num mês, são anos para mudar a cultura. 88 já tinha a Constituição, o Brasil estava respirando ares democráticos aqui, que se consolidaram com as diretas já de 84 e com a eleição presidencial direta em 90. Mas a democracia já queria ocupar o espaço aqui. Só que a polícia ainda continuava com essa visão meio estranha, sabe, cara? Dos 0 aos 4 primeiros anos, o GAT era uma tropa meio pesada, cara. A gente chegava lá meu, o método era duro, cara. Eu saio do GAT em 92 e fico 6 anos fora do GAT. 92 a 98. Em 98 eu sou convidado para voltar para o GAT para comandar o GAT, cara. Eu volto para comandar o GAT, eu encontro lá boa parte daqueles policiais que eram pioneiros da minha geração. Porque a tropa tem baixo turnover, sabe, Matheus? A tropa, os oficiais rodam mais por causa das promoções. A tropa é mais permanente. E aí, na primeira ocorrência que eu fui atuar como comandante do GAT, em 1998, notem, já tinha 10 anos de Constituição, 10 anos de democracia, vamos dizer assim, no país. Quando eu chego para atender uma ocorrência aqui no centro de São Paulo, o criminoso, quando percebe a minha presença como GAT, ele fica mais nervoso ainda, cara. E ele falou assim para mim, ih, GAT não, GAT é tiro no coco. Cara, eu tomei um soco no estômago, meu. E por quê, Matheus? Deixa eu explicar para você e para as demais pessoas aqui. O GAT é como se fosse um especialista, cara. Imagina você, Matheus, tá jogando futebol e se machuca e vai para um pronto-socorro. Quem te atende quando você chega no pronto-socorro? Um médico plantonista. Quem é o médico plantonista de um pronto-socorro público? Em geral, um jovem médico recém-formado, que está ali, começando a carreira. Ele chega lá, ele teve 6 anos de medicina, Matheus. Ele tem uma noção das coisas, é claro. Se é uma pequena entorse, uma pequena luxação, ele fala, põe um gelinho aí, põe uma faixa, toma um analgésico, tá tudo certo. Mas se ele apalpa e vê que é uma coisa mais grave, tipo uma fratura quase exposta, quem que ele chama, Matheus? Ele chama um especialista, é um ortopedista. Se é uma pessoa que chega lá com desmaiada ou com mal súbito, e ele vê que é tá uma hipoglicemia, ele vai lá dar um sorinho, tá tudo certo. Agora chega lá um cara obeso, 2 maços de cigarro no bolso, pressão 19 por 15. Ele fala, cara, esse cara tá tendo um ataque cardíaco, tá tendo um infarto. Quem que ele chama? O cardiologista. Então, é assim, o GAT é o especialista, cara. Quando o policial de área chama um GAT para ajudá-lo numa ocorrência que ele não está conseguindo resolver, qual a expectativa dele? Que a gente vai chegar lá e resolver, cara. E quando eu cheguei lá naquele dia, 6 anos tinham se passado da minha saída, o GAT já estava completando 10 anos de existência, e o criminoso falou para mim, quando eu cheguei, GAT não, GAT tirou no coco. O criminoso continuava vendo a gente como uma tropa de extermínio, cara. E eu fiquei possesso quando isso aconteceu, porque eu não imaginava que 6 anos tinham se passado da minha saída e 6 anos tinham se passado de mudança da sociedade e nós continuávamos, sob a ótica do nosso cliente, que é o criminoso, com a mesma reputação, uma prova de extermínio. E aí, quando eu cheguei... eu tive que fazer um retrabalho, né? Óbvio, para trazer o cara à calma, porque ele ficou mais nervoso com a minha chegada. Trouxemos o cara calma, resolvemos, negociamos, eles se entregaram, os reféns foram libertados, voltei para a base, pus todo mundo na sala de aula e falei, ó, a partir de hoje, muda o jogo. A partir de hoje, nós vamos trabalhar forte até o dia que o bandido chamar o GAT. Em outras palavras, eu quero ter credibilidade, não sou sacana, não sou mandrake, não sou pilantra, a minha palavra não faz curva. Se eu falar para o cara que ele vai sair dali vivo, preso e ser um fio de cabelo desarrumado, assim será. E é claro, né, Matheus, que aquelas pessoas acostumadas com o paradigma antigo do pé na porta, arma na mão, coração valente, alguns tiveram muita dificuldade de lidar com esse novo paradigma. E por quê? Porque toda vez que você inaugura um paradigma, quando você apresenta um paradigma novo,
as pessoas têm três reações, Matheus. A maioria é contra. Está todo mundo acostumado com os métodos atuais. E quando se apresentar algo novo, o cara, em geral, vai contra. Uma pequena parcela está vendo que os resultados não são mais os mesmos como eram antigamente, que não tá indo tão bem como era antigamente, e aí você apresenta uma nova forma e está disposto a testar. Não que vai te abraçar, tô junto, não, mas ele está disposto, ele está vendo que a água está batendo na bunda, sabe, para falar o português claro. E aí está disposto a testar. E tem uma outra pequena parcela de pessoas que qualquer agrupamento de pessoas tem, que são os mornos, né? Como diz Fernando Pessoa, aqueles que não sofrem muito, não choram muito, não riem muito, os insócios, assim, aqueles caras que, para onde a olhar vai, é para cá, sabe, sempre está em cima do muro, né? Mas eu fiquei 7 anos no comando do GAT, atuando nisso que a gente chama aqui de negociação baseada em princípios. A negociação que eu trabalhei, Matheus, durante os 7 anos que eu fiquei no comando do GAT, é exatamente a mesma negociação que se utiliza no método Harvard. Uma negociação baseada em princípios, uma negociação ganha-ganha. A negociação começou a ganhar muita força durante a minha gestão lá no GAT, muita representatividade. E a negociação é uma alternativa tática que ela se aproxima muito do objetivo maior do gerenciamento de uma crise com reféns, que é a preservação de todas as vidas. Quais vidas eu me refiro? A vida do policial, a vida do refém e a vida do criminoso. Onde eu quero chegar com isso? Nós do GAT, e eu falo isso por mim, da minha gestão, e das gestões todas que me sucederam. O GAT, Matheus, é uma ilha de excelência. Lá não tem esse papinho de bandido bom, bandido morto. Lá a gente cumpre a norma, a gente cumpre a lei, a gente cumpre as melhores práticas. E nós temos uma coisa muito clara: é o criminoso que escolhe como ele quer vir, não sou eu que escolho como policial. Se o criminoso colaborar e quiser sair dali vivo, preso, e ser um fio de cabelo desarrumado, sem o menor problema. Nós cuidaremos para que isso aconteça. Se ele forçar a barra, nós temos outros remedinhos e não temos a menor hesitação de utilizar, inclusive força letal. Mas a gente não é sacana, a gente não é mentiroso, a gente trabalha com princípios. E foram 7 anos de trabalho para virar essa página. E essa página foi virada. Eu confesso a você, Matheus, que o meu sonho não foi realizado até o final da minha gestão. Porque eu não tive uma ocorrência que o bandido chamou o GAT. Mas na minha última ocorrência, isso está no livro, aconteceu algo que marcou a minha vida e mostrou que esse era o caminho. Na última ocorrência que eu participei, uma ocorrência como várias outras, criminosos armados foram fazer um assalto, não deu certo, fugiram da polícia, a polícia estava no encalço, entraram numa casa, fizeram reféns, porque estavam temendo o confronto. Quem chega primeiro, os policiais de área. E tentam resolver de bate-pronto. Não conseguem, pede apoio do GAT, a tropa especializada. Eu fui para lá. Quando eu cheguei no local, tinha um policial já com uma conexão com o criminoso líder, mas ele não estava evoluindo, porque ele não tinha técnica, não tinha conhecimento. Eu pus um ponto, igual a gente utiliza na televisão, no ouvido dele, e comecei a soprar, ó, fala assim, fala assado, tal. Mas ele estava muito desconfortável na função. Aí chegou uma hora que eu falei para ele, fulano, olha só, queria muito aproveitar você na condição de negociador, até em prestígio todo o trabalho que vocês fizeram inicialmente aqui, mas você não está conseguindo, cara, operacionalizar as instruções que eu estou te dando, sabe? Eu vou tirar você e vou colocar um oficial do GAT. Pô, comandante, faz isso porque realmente não estou muito à vontade. Vai lá e fala pro criminoso que o pessoal do GAT está aí. E aí ele chamou o criminoso para mais uma rodada e falou assim, fulano, tudo bem? Olha, estamos aqui já faz 2h30, quase 3 horas estamos conversando, a imprensa toda está aqui cercando o local, até o secretário está sabendo dessa ocorrência e mandou o pessoal do GAT para cá. Silêncio. O criminoso falou assim, pessoal do GAT está aí? Ele falou, tá. Então manda o pessoal do GAT subir, o pessoal do GAT é firmeza, a palavra não faz curva. Você pode imaginar como eu fiquei emocionado quando eu vi isso do criminoso, cara? E aí eu fiz 2 coisas, Matheus. Uma que as boas práticas recomendam. Quando a outra parte, numa negociação, dá uma bola dentro, dá uma colaborada, é legal se dar um reforço positivo, um elogio, sabe? Eu falei pro policial, dá um elogio pro cara. Ele falou, pô, fulano, desse jeito a gente vai terminar como a gente quer terminar aqui, sem ninguém se machucar, é o melhor. A segunda coisa que eu mandei fazer, Matheus,
Não está nos manuais, são as boas práticas, mas eu estava tão controlado da situação que eu me permiti ousar, sabe? Eu falei, pergunta por que ele está falando isso? E aí o policial falou assim, mas vem cá, você conhece o pessoal do GAT? O criminoso falou, não, eu não. Mas um parceiro meu estava numa situação exatamente igual a essa aqui, tempo atrás. O pessoal do GAT foi chamado, o que foi combinado foi cumprido, a palavra não fez curva. E qual que é a lição que a gente traz essa história para vocês aqui? Até bandido tem benchmark, né, cara? Até bandido tem benchmark. E a partir daí o GAT, cara, virou uma ilha de excelência. O GAT é uma tropa imune a esse jargão popular do bandido bom, bandido morto. Nosso parâmetro é a lei, nosso parâmetro são as boas práticas. O que a gente quer é uma negociação baseada em princípios. E o livro que você está lendo, Matheus, ele conta uma série dessas histórias desses 7 anos. Eu selecionei algumas que me trouxeram aprendizados importantes. O livro é cheio de lições, né? Tem 10 lições o livro de negociação, a partir de ocorrências que eu participei, e essas lições são aplicadas no mundo corporativo. Todas elas estão muito alinhadas com o método Harvard, da Escola de Negociação de Harvard, que eu super recomendo que as pessoas conheçam o método Harvard de negociação, que é uma negociação baseada em princípios. O que significa uma negociação baseada em princípios? É uma negociação ganha-ganha, onde ambas as partes saem satisfeitas. É essa negociação que eu trabalho até hoje. Perfeito. E você tem acompanhado, assim, depois que você saiu do GAT, você continua acompanhando para ver se essa cultura tem se Claro, mantido, se essa continua. Aliás, cultura tem. hoje estive lá. Hoje o batalhão que o GAT pertence fez 16 anos, foi aniversário. Eu estive lá. Eu continuo acompanhando, porque até a minha função como comentarista de segurança, toda vez que tem uma ocorrência do GAT, são ocorrências midiáticas, né? Então, aqui em São Paulo e no resto do Brasil também. Então, estou sempre acompanhando a evolução. E detalhe, tá? O Laboratório de São Paulo estimulou outros estados. Hoje, todos os outros estados do país se inspiram no GAT e são tropas muito similares ao GAT, sabe, cara? Os nomes são diferentes, no Rio chama BOP, né? Tem alguns nomes diferentes, mas o princípio é o mesmo, cara. A gente é primeiro mundo, cara. É primeiro mundo. Eu falo com muito orgulho isso. Que legal, que legal. E agora entrando um pouco nessa parte do negociador, você contou um pouquinho lá do final de como foi sua última ocorrência, mas eu queria saber como foi sua primeira. Como que foi sua primeira ocorrência, com reféns? Como que foi? O que que você usou de técnica ali? Você tem essa história fresca na mente ainda? Olha, a primeira, acabei de contar, porque as primeiras ocorrências minhas com reféns foram da fundação, quando eu era tenente ainda, né? Eu era um tenente Hum, operacional. Então, como eu te disse, a gente enganava, iludia, mentia, se entrega aí que nada vai acontecer, e quando o cara se entregava era só pena que voava. É, essas eu nem quero contar aqui porque não tem cabimento, né? Foi uma coisa assim do passado que não. A primeira ocorrência que eu participei foi essa, quando eu percebi que a gente continuava sob a ótica do criminoso muito mal conceituado, né? Com uma tropa de extermínio, essa do assalto a banco, e a última foi essa que eu contei para vocês. E no livro eu conto outras ocorrências que trouxeram aprendizados importantes aí, e são coisas muito pitorescas também, né? sim. Cara, e teve algum caso que te marcou muito, assim, que você falou: "Pô, esse aqui", que sabe, que deu aquela marcada no Luca pessoa mesmo ali? Teve algum caso assim? Teve. O caso que mais marcou minha carreira, nem foi o mais difícil, mas foi o mais midiático, foi quando houve o sequestro do Silvio Santos. Eu quero lembrar aqui que em 2001, um sequestrador sequestrou a filha do Silvio Santos, a Patrícia Bravanel. Foi a chamada extorsão mediante sequestro. Sequestrou, levou para um cativeiro e pediu um resgate. Quem cuida desse assunto é a Polícia Civil, através da divisão de sequestro. O Silvio e a polícia chegaram num acordo lá, mais pressionado pelo Silvio, que queria fazer o pagamento para libertar a moça. Foi feito um pagamento de resgate, né, na ordem de R$ 500 mil na época, e a moça foi libertada.
A Patrícia saiu do cativeiro, foi libertada, e o criminoso saiu voado por aí com 500 mil. O que acontece? A polícia, mesmo depois da liberação do refém, que estava em cativeiro, ela continua na investigação. Durante o processo de negociação, a polícia vai coletando alguns dados, algumas informações, abre um inquérito, na verdade. E esse inquérito só vai terminar quando o cara for preso, o cara que sequestrou. Às vezes é preso durante o processo de negociação, a polícia descobre onde está o cativeiro e prende na hora. Mas às vezes não, que foi o caso, né? Ele pegou o dinheiro e sumiu, a polícia continua investigando. O que aconteceu? Esse moleque pintou o cabelo, teve que fugir do bairro que morava e se hospedou num hotel aqui em Alphaville. Imagina um cara chegar no hotel Alphaville, fazer um check-in com uma maleta com 500 mil reais, claro que numa bolsa, né? Mas aí eu não sei exatamente o que aconteceu, agora eu vou inventar aqui, tá? São hipóteses, né? Ele se hospedou lá no hotel, foi dar uma volta, aí não sei se a camareira foi limpar o quarto e viu lá o dinheiro, chamou a atenção, ou se o jeito dele gerou alguma desconfiança por parte dos funcionários do hotel. O fato é que o gerente do hotel ligou para os policiais e falou: tem um cara que entrou aqui, meio estranho, meio jovem, cabelo pintado. Os policiais ligaram o Lecocré e falaram: deve ser o cara, né? Foram lá dar uma cana no cara. Não vou entrar em detalhes aqui por questão de tempo também. O fato é que, na hora de dar cana no sujeito, ele matou 2 policiais e feriu um terceiro. E fugiu do prédio como se fosse o Homem-Aranha, pela marquise do prédio, sabe? Agarrando nas colunas lá. E sumiu. A polícia já estava na bota dele porque tinha sequestrado a filha do Silvio Santos. E agora estava mais na bota dele porque ele tinha matado 2 policiais e ferido um terceiro que não morreu por um milagre. Todos nós, Matheus, imaginávamos que esse cara ia se entregar em algum lugar, cara. Porque é duro quando a polícia é na sua bota, de verdade. A polícia pega, cara. E ele acho que estava com medo, né, do que podia acontecer. E a gente imaginava que ele podia se entregar no Ministério Público, numa comarca de um juiz, numa emissora de TV, numa catedral da Sé, sei lá eu. O que o cara faz? Ele volta lá no bairro do Morumbi, fica perto do terreno lá, de manhã cedinho, invade a casa do Silvio Santos e faz o Silvio Santos como refém. Matheus, vou te falar uma coisa aqui para você, para quem nos acompanha nesse podcast aqui. Nos últimos 40 anos, o Brasil parou 2 vezes. A primeira vez que o Brasil parou foi quando morreu Ayrton Senna em Imola. Ele morreu num domingo, comoção nacional aqui, e o corpo chegou lá para terça, quarta-feira no aeroporto de Cumbica, e todas as emissoras fizeram a cobertura desse traslado do corpo do Ayrton Senna de Cumbica até o cemitério onde ele foi enterrado aqui no Morumbi. Mas foi uma coisa que estava todo mundo preparado já, porque estava desde domingo rolando esse treco. Outra coisa foi quando o Silvio Santos foi sequestrado. Cara. Quando descobriu-se que o Silvio Santos era mantido como refém na própria casa, você imagina todas as emissoras de televisão, todas, derrubarem as suas programações, cara. Programa de culinária, porque foi de manhã esse negócio. Todas derrubaram, e todo mundo foi lá para o Morumbi. Cara. Quem era o negociador da polícia? Eu. Fui chamado para poder resolver essa crise. E eu fui o negociador do caso do Silvio Santos. E essa história está contada no livro O Negociador, e tem uma lição dessa história também que está aí. E essa ocorrência durou praticamente a manhã toda, ela ganhou uma repercussão muito grande, porque o Silvio Santos era uma das maiores personalidades desse país aqui, né? Morreu agora recentemente, né? O assunto voltou à tona novamente. E eu, por ser na época, além de ser o comandante do GAT, ter sido negociador dessa ocorrência, ganhei muita fama, sabe, cara? Dei muitas entrevistas, fui no programa do Jô por conta disso. Eu tive muita presença midiática, me tornei uma pessoa, vamos dizer assim, dentro do ambiente policial muito famosa. Até hoje eu sou convidado para contar essas histórias, né? Participei do documentário que está saindo do Silvio Santos, saíram 3 episódios da vida do Silvio Santos, devem sair mais alguns agora, onde eu também conto um pouco dessa história, porque fez parte da vida dele, é um documentário que fala da vida do Silvio Santos, esse
Esse episódio do sequestro dele está retratado no episódio. Então, essa foi a ocorrência mais significativa na minha vida, mais midiática, que me catapultou assim no nível de fama, sabe, de representatividade, e também deixou o GAT numa posição muito bacana, sabe, porque saiu com uma tropa muito exitosa, assim, a Polícia Militar saiu também engrandecida com essa operação. Foi a operação que mais marcou minha vida. Legal, legal. Cara, voltando um pouquinho lá no começo, tem 2 coisas, na verdade. Hoje eu vi também aquele vídeo que você me mandou, né, sobre uma rebelião, né, que você ajudou na negociação e tudo mais. E, cara, lá foram 3 dias de negociação, né. E aí uma coisa que eu penso é, exaustão. Como que você, por mais que você é preparado para isso, cara, você também é um ser humano, né. Então, essa exaustão e conseguir pensar ainda logicamente, pensar de uma maneira correta em quando, tipo assim, você já tá cansado, você já tá exausto, às vezes você tá sem comer, enfim, como que vocês lidam com isso? Vou falar duas coisas para vocês em relação à sua pergunta. A primeira coisa é que a nossa formação, Matheus, ela nos ajuda muito nisso, sabe? O que é a formação de um homem de operações especiais, um homem ou de uma mulher de operações especiais? Temos muitas mulheres em operações especiais também. Isso é um motivo de muito orgulho nosso. É nós nos aproximarmos do nosso limite. Tudo que a gente faz num curso de operações especiais é para pôr a gente próximo do nosso limite. Vou dar um exemplo para você. Uma coisa é você ir lá para Brotas para fazer um rapel de cachoeira, aí desce com o rapelzinho, coquinha, tomando tal, e tomando aquela aguinha lá da cachoeira. Isso é uma coisa. Outra coisa é você fazer um exercício de rapel na polícia, no curso de operações especiais, depois de ter corrido 10 quilômetros e ter feito um monte de musculação com uma tora, teu braço está desse tamanho de ácido lático, e agora você vai subir na torre e vai fazer o rapel. É na dificuldade que a gente aprende. Então, o que acontece? Tudo isso nos foge. Eu vou dar um exemplo para você que todo mundo vai lembrar dessa história. Você lembra aquele trecho do filme Tropa de Elite? Que o Capitão Nascimento leva todos os seus instrutores, seus alunos para o meio de um mato, 3 horas da manhã, e vai dar uma aula do Uhum, significado da palavra estratégia, 3 horas da manhã, e aí o 05, o uhum. Matias dorme, põe a granada na mão e tal. Isso do filme é meio uma brincadeira, mas é real que acontece, sabe? É um exercício que a gente faz. Por quê? Pô, quem que suporta, depois de um dia inteiro de atividades, 3 horas da manhã, ou escutar uma aula teórica do significado da palavra estratégia em inglês, em francês, meu, é para testar o cara no limite, na dificuldade, né? Então nós temos exercícios que, por exemplo, tem um dia que você sai para fazer exercício sem comer. Eu quero ver como é que você se comporta tendo atenção, tendo vigor, sem ter as calorias da alimentação. Tem um dia que eu quero ver como é que você se comporta sem dormir. Então, tudo isso, Matheus, faz com que a gente tenha um nível de entrega diferenciado. Por quê? Porque a gente é formado para isso, certo? Essa é a primeira parte da resposta. A segunda parte da resposta à sua pergunta é que a negociação é sempre um trabalho em equipe. Eu nunca estou sozinho. Tem uma equipe, tem o negociador principal, tem o negociador secundário que me ajuda, tem a equipe que me ajuda. E se de repente, por uma questão de duração de uma negociação ficar muito longa, a gente pode ser substituído por alguém, sabe, cara? A gente troca o negociador, eventualmente. Se a fadiga, a desgaste, etc. E o negociador secundário ele fica de olho no primário para ver se o cara está mandando bem, se o cara está conseguindo concatenar as ideias, está mantendo a presteza e a agilidade de raciocínio. Então é sempre um trabalho em equipe a negociação, sabe? Então é junto essas duas coisas. Primeiro que a casca é grossa mesmo, a gente é treinado para ser casca grossa, para suportar as dificuldades. E a segunda coisa é que a gente sempre trabalha em equipe. Então um ajuda o outro. Perfeito. Agora eu queria que você trouxesse um pouquinho do seu livro também, né, onde você faz esse compilado de técnicas de negociação que você utilizou na sua vida policial com o mercado de trabalho. Então, a galera aqui da comunicação, vamos lá, estamos numa mesa aqui, vamos debater aqui para poder fechar um negócio com uma outra empresa, um projeto legal com uma outra empresa aqui. O que a gente pode usar de técnica de negociação? Tem algumas dicas que você poderia trazer?
Olha, então são várias dicas, né? A primeira, eu vou fazer um resumo do livro, tá, gente? O livro começa contando uma história, esses 7 anos que eu trabalhei no GAT, onde eu participei de diversas ocorrências. Eu nunca perdi um refém nas operações que eu comandei, eu nunca tive um policial meu morto e também nunca tive um policial meu preso por ter feito coisa errada. Essas são as minhas credenciais, né? E no livro eu escolhi algumas ocorrências que me trouxeram aprendizados importantes de negociação. Então a primeira delas é, eu resumindo aqui para vocês, né? Algumas informações importantes. Primeiro, entender o conflito. O conflito é mais comum do que a harmonia e o entendimento nos relacionamentos humanos. Quando a gente passa a entender que não é o mais comum a harmonia e entendimento, e sim nas comunicações interpessoais, o conflito, você fica uma pessoa mais prudente, mais cautelosa. Então, a primeira lição de um negociador é lidar com o conflito. A segunda lição de um negociador é aprender que não dá para negociar se você não conhece o do negócio, se você não tem informações. A coleta de informações é importantíssima, né? Então, se eu vou negociar com você qualquer coisa, Matheus, eu tenho que entrar no seu Instagram, no seu Facebook, eu tenho que saber como é que você pensa o mundo, que time você torce, eu tenho que saber tudo a respeito de você, tá? Então, a coleta de informações é muito importante. E aí também conhecer do seu negócio, conhecer dos concorrentes, se é um produto que está oferecendo, conhecer o que acontece aqui no Brasil, o que acontece na Europa, o que acontece nos Estados Unidos em relação às tendências de mercado daquilo que você está trabalhando. Então, a coleta de informações é algo importantíssimo. Outra coisa importante, né, além de entender o conflito, a coleta de informações, organizar o local. Organizar o local foi nessa ocorrência do Silvio Santos que eu conto porque que eu achei que era importante organizar o local, que é respeitar os princípios da conveniência e da oportunidade para você marcar um encontro com o seu cliente. Então, tem toda uma explicação para isso. Pensar com a cabeça do outro, ouvir, né? Aprender a ouvir. Aprender a ouvir, Matheus, é uma virtude muito importante que a gente para de desenvolver com ano de idade. A gente começa a falar, a gente para de querer ouvir. As pessoas são muito precipitadas, querem já falar, né? Eu mesmo aqui, durante um momento, dei uma escorregada, estava falando um negócio, deu uma interrompida, porque é um exercício permanente que nós temos que fazer de ouvir com atenção, de fazer a outra pessoa se sentir um sujeito da relação. Outra lição importante é pensar com a cabeça do outro, acabei de falar, aprender a ouvir, uma lição importantíssima. Às vezes você pisa na bola, então dá uma escorregada, reconsiderar quando for necessário é uma lição importante, cumprir o combinado e ter credibilidade. Eu fiz um resuminho daquilo que são as principais lições do livro. Cada uma dessas lições é contextualizada a partir de uma ocorrência, né, que eu participei, eu conto a ocorrência, tiro a lição que eu aprendi, e aí faço uma aproximação dela com o mundo corporativo. Esse é a estrutura do livro O Negociador. Perfeito. Você falou sobre organizar o ambiente, e eu não sei onde que eu vi, eu acho que foi no Maurício mesmo, que nesse caso do Silvio, você chegou e tinha um tanto de gente lá naquele local, você falou, a primeira coisa que você falou assim: ó, ninguém aqui, quero ninguém aqui, né? Exatamente, parecia a festa da firma, um monte de gente foi para lá com a maior vontade de ajudar, né? Mas aí aquela bagunça no local ia atrapalhar, né? Eu tive que usar uma técnica eu era capitão na época, tinha um monte de gente superior hierárquico, meu, majores, tenentes coronéis, secretários de Estado, que é perto do palácio, e eu não conseguiria, eu, capitão, falar para os caras, ó, vai todo mundo, vaza daqui. Mas eu tive que usar o comandante que estava lá, que era um coronel, que me respeitava muito, e eu falei, coronel, tem muita gente aqui, e aí eu usei o galão dele, né, a hierarquia dele, para tirar as pessoas de lá, tá? E aí Mas, depois você e fez aí com o o Alckmin, né? local ficou com menos pessoas, ficou mais purificado de forma adequada, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui, para ficar claro o que é um exemplo, e alguém vai achar que pode ser um exagero, sabe, o que eu vou falar agora, mas não é. Imagina, Matheus, que você é torcedor fanático de um time de futebol. Tá, vamos pegar aqui um torcedor do Corinthians. Sabe que tem gente que gosta de futebol, mas tem gente que gosta do Corinthians, né, cara? É aquele cara que. E se você quiser saber o que é uma paixão, Matheus, aliás, você e você que nos acompanha aqui, eu recomendo muito que assista um filme argentino chamado O Segredo dos Seus Olhos. Vai entender que uma paixão é algo importante. As pessoas estão movidas por paixões. Ah, Luca, mas o bom profissional, ele consegue separar isso. Não, não separa, cara.
pode separar um pouquinho, mas não separa tudo, porque tem pessoas que têm paixões por alguma coisa. Então, vamos pegar um cara que tem uma paixão dessas do Corinthians. Mas eu falo do cara, Matheus, é o cara que tem tatuagem do Corinthians, senta no quarto do cara, tem símbolo do Corinthians, não perde um jogo do Corinthians. Sabe esses caras? Tem gente que é assim, cara. Tem gente que é assim. Ele pode ser um bom executivo, mas ele tem essa paixão, cara. Então, vamos pegar esse cara. Esse cara domingo vai ter um clássico domingo, Palmeiras e Corinthians. Como é que tá esse cara no domingo, Matheus? Ele tá em estado de choque, né? Tá naquele momento tenso, né, cara? E eu costumo brincar, quando eu trago esse exemplo, que eu, como eu sou palmeirense, eu que dou o resultado. O Palmeiras meteu um 4-0 no Corinthians, meteu uma goleada, meteu um chocolate no Corinthians. A pergunta é, como é que tá esse cara de 6 horas da tarde quando termina o clássico? Como é que tá esse cara, Matheus? Me responde. Revoltado, com Ele raiva, tá arrasado, chateado. Ele tá arrasado. E aí, e os amigos dele que são palmeirenses, que estão fazendo o quê para ele? Estão ligando pro cara, mandando WhatsApp, mandando meme, mandando. O cara vai dormir no domingo à noite triste. Por quê? Porque é a paixão dele, cara. Segunda-feira ele acorda para ir pro trabalho, é um diretor. Chega na empresa, o vigilante da portaria já fala: ô, seu Matheus, tomou um chocolate, né? Puta. Aí ele caminha pelos corredores, chega no escritório dele, na estação de trabalho, já tem lá um outro diretor que fez um porquinho lá, meteu lá no computador, fez uma meme. Como é que tá a segunda-feira de manhã desse cara, Matheus? Tá difícil para ele. A pergunta é, será que é dia, Matheus, de você marcar uma reunião com o cara, uma segunda-feira de manhã, depois de um clássico, para apresentar um produto da tua empresa para esse cara? Será que é o melhor dia? Não. Com certeza não, né? E alguém pode falar, Luca, mas não estou exagerando. Não estou exagerando. As pessoas... Alguém pode falar, Luca, mas e se ele ganhou? E se o Corinthians ganhou? Se o Corinthians ganhou, é ele que está sacaneando os colegas, é ele que está mandando WhatsApp, é ele que... Não é segunda-feira de manhã para um cara que tem uma paixão como essa, não é um melhor dia para poder conversar com o cara. Então, é os princípios da conveniência e da oportunidade, sabe? Você tem que respeitar isso daí. Por isso, se um dia eu vou negociar com você e descubro que você, no caso, no exemplo que eu dei pontual aqui, é um corintiano, eu vou ver a tabela do campeonato, se for uma segunda-feira de manhã, a tabela do campeonato, porque se for uma coisa assim, que está envolvendo o seu time, talvez não tenha você integralmente para mim na segunda-feira de manhã, porque você está ainda triste ou muito, muito alegre com o que aconteceu na véspera, você percebe? Então fica aí um exemplo de organização do local, que é respeitar os princípios da conveniência e também a própria arrumação para você ter um ambiente adequado para você conversar, tá bom? Que legal isso, porque assim, muita gente acha que, tipo, se você tá conhecendo a pessoa, você só vai de fato conhecer ela para você talvez trabalhar, conversar com ela sobre aquele assunto que você conheceu. Mas não, até você saber se dia tal é bom ou não para você reunir com aquela pessoa, você precisa conhecer ela. Você precisa ter certeza daquilo. Exato. Por isso que Tudo tá uma envolvido, né? ferramenta, Matheus, do livro, uma ferramenta do livro, ela dialoga com a outra. Como é que você vai vai fazer uma negociação se você não tem informação a respeito da própria pessoa, né? O que move essa pessoa? Então, você faz aquela lição de casa antes, o planejamento antes, para chegar lá e escolher o melhor dia, né? A informação anda de mãos dadas com a organização do local, que respeita os princípios da conveniência, da oportunidade e a própria arrumação. É uma jogando com a outra, sabe? Elas se comunicam. E voltando um pouquinho, ali na polícia, quando você está fazendo uma negociação, você também tem essa pesquisa prévia da pessoa que está ali, da pessoa, do sequestrador, no caso, do sequestrador, da vítima também? Essa é uma... Claro, essa é uma das vantagens do GAT, né? O GAT, como chega depois, quando eu chego na ocorrência, eu já sei, a minha equipe já fez essa coleta de informações, eu já sei quem são os reféns, eu já sei quem são os criminosos, muitas vezes eu já tenho até condições de levantar quais as passagens que eles já têm, que crimes já cometeram. Então, uma parte da equipe de negociação, lembra que é uma equipe de negociação, é responsável por essa coleta de informações. O negociador, quando vai conversar, em geral, tem uma boa parte, não vou falar todas, né?
Às vezes não dá para você ter todas as informações, mas alguma coisa básica você já tem. Então, a coleta de informações é importantíssima para o negociador. Perfeito, Lucas. Chegando no finalzinho aqui já, eu fiquei com uma curiosidade lá atrás pô, eu gosto muito do achismos, né? E aí, tem nos filmes que é aquele negócio, você falou sobre desarmar bombas, né? Você ser perito nisso, você ser especialista nisso. Cara, nos filmes é tipo assim, tem 3 fios, a pessoa corta um, desarmou a bomba. Cara, eu fiquei nessa curiosidade quando você falou sobre esse trabalho, como que funciona isso de desarmar artefatos? Cara, eu tive muito problema, cara, com relação a essa minha formação de desativação de explosivos, cara, porque Hollywood presta um mau serviço, né, cara? Lembra aquele filme do Mel Gibson, do Danny Glover, acho que era Duro de Matar, não, Máquina Mortífera, né? Uhum. Tem uma cena lá que tá lá o Danny Glover sentado num vaso e descobre que tem um artefato ali, e aí o, o outro ator, que esqueci o nome dele, acabei de falar, Danny Glover, Mel Gibson. Mel Isso. Gibson. O Mel Gibson é o parceiro e fica ali, corta o vermelho, corta o azul. Gente, isso não existe, tá? Isso não existe. Nós, desativadores, não fazemos entradas manuais para desativar explosivos. Hoje, como é que é a técnica de desativação de explosivos? A primeira coisa que a gente faz é, dentro de um pacote ou de uma caixa que você acha que pode ser uma bomba, a gente se aproxima um raio-x que nós temos, é um raio-x portátil, sabe? Para ver se de fato aquilo é uma bomba ou se é um simulacro ou se é suspeito e não tem nada, né? Uma caixa de ovos de Páscoa, por exemplo, né? Já aconteceu. Então não é bomba, então aí você vai lá e agora se a gente perceber que é um artefato de verdade, se na hora do raio-x o técnico consegue ver os dispositivos de iniciação, a carga explosiva, fios, baterias, etc., a gente faz duas coisas. Uma primeira chama abertura controlada. Temos um canhão, que chama um canhão disruptor, que é um canhão que dá um jato de água com muita pressão. A gente escolhe um cantinho do artefato para dar um tiro ali de água. A água é massa, aí ela desmantela o artefato sem que ele exploda. E isso faz com que a gente consiga fazer perícia dos materiais que foram utilizados, quem sabe coletar uma impressão digital para continuar na investigação. É uma abertura controlada. Se a gente não tem condições de fazer isso por qualquer motivo, a gente coloca uma outra carga do ladinho e explode. Faz uma explosão controlada. Os explosivos explodem por simpatia. Então, um outro explosivo ali do ladinho para produzir uma onda de choque e arrebentar aquilo lá. Mas não existe entrada manual. Esse papo de cortar fiozinho não existe, sabe? Isso aí é Hollywood puro, tá? Porque os artefatos podem ser muito sofisticados e podem ter muitas enganações para poder fazer com que o policial cometa um erro. E nós temos um lema, quem desativa explosivos, Matheus, tem um lema, com explosivos só se erra uma vez. Uhum. Não preciso explicar por quê, né? Realmente, realmente. E assim, bom, você falou sobre toda a sua trajetória, né? São muitos anos de trabalho aí e tudo mais. Começou lá, já entrando na PM com 14 anos de idade, né? Estudando para a PM com 14 anos de idade, 15 para anos, fazer o 15 segundo anos. grau ali, 15 anos. Mas eu quero saber do futuro. Como que você se vê 5, 10 anos no futuro? Eu continuo, hoje estou com 60 anos de idade, obviamente eu já estou com a vida muito mais estabilizada, eu faço as coisas que me agradam muito fazer, eu tenho uma certa liberdade para isso, então hoje eu tenho uma atividade que me dá muito prazer, que é ser comentarista de segurança num programa jornalístico na TV Record, que é uma empresa que eu gosto muito, sou muito bem tratado lá, gosto das pessoas, gosto do meu trabalho, eu me dedico muito ao meu esporte favorito, que eu sou jogador de tênis, né? Eu não sou um jogador bom e nem tampouco participo de campeonatos, mas o tênis é um esporte que eu adoro. Eu sigo os campeonatos, eu acompanho os campeonatos na televisão e gosto de praticar. Então, eu pratico tênis com muita frequência e também sou disponível para fazer palestras nas empresas. Eu atuo como palestrante. Menos hoje do que no passado, eu fui um palestrante bastante requisitado,
mas hoje eu tenho algumas limitações por conta do meu trabalho na TV. Na TV eu sou contratado lá, sou funcionário da TV Record, então eu só tenho condições de atender algumas empresas nos horários que eu tenho, sobretudo na parte da tarde, né? Uhum. E hoje eu dou mais vazão também a isso em termos profissionais, e o resto desacelerando um pouquinho, porque já não tem tanta necessidade, está na hora de curtir um pouco mais. Tive momentos da minha vida, todo mundo passa por isso, né, Matheus? Tem momentos na fase da construção, e aqui eu quero dar uma lição para terminar a nossa conversa, sabe? Se me permite, né? Não, quando eu falo vou dar uma lição, não encare isso com uma certa petulância, nada disso, né? Quem sou eu para poder fazer isso daí? Eu só sou uma pessoa, comparando com você, por exemplo, a única diferença entre nós é que eu tenho um pouquinho mais de estrada, né? Só Uhum. isso. Mas eu quero compartilhar um pouquinho dessa estrada para falar o seguinte: todos nós na vida, nós temos vários pratinhos para girar, né? Sabe aquela história do pratinho girando, igual no circo, né? Um pratinho é o trabalho, um pratinho é o descanso, um pratinho é o convívio com a família, um pratinho é o lazer. Todos os pratinhos têm que estar girando, nenhum deles pode cair. É claro que em alguns momentos da vida você gira mais o pratinho do trabalho e menos o descanso, eventualmente menos o lazer, menos o convívio com a família, mas nenhum pode cair. Aí chega uma fase da vida que você gira menos o pratinho do trabalho, é o meu caso. Eu giro menos o pratinho do trabalho hoje e giro mais o pratinho do meu lazer, o pratinho do convívio com a família, o pratinho da minha saúde. Nenhum pratinho pode cair. É só uma questão de você saber qual você vai gerar mais no momento que você está da sua vida. Então, hoje, quando você me pergunta do futuro, meu futuro é esse. Vou continuar fazendo esse trabalho como consultor de segurança, que sou, né, na TV, continuar dando as minhas palestras, continuar me enriquecendo, eventualmente tendo inspiração para escrever mais um livro. Eu tenho 7 livros publicados, quem sabe me dá vontade de fazer um oitavo. Mas nesse momento eu estou naquele período intelectualmente meio sabático, estou lendo muita coisa, estou acompanhando as coisas, estou me recalibrando. É isso que eu vejo nos próximos anos eu fazendo. Maravilha, Luca. Bom, cara, muito obrigado por ter topado participar aqui, tá? Eu fico aí realmente muito feliz, fico bem honrado, inclusive, de ter sua presença aqui. A gente tem a última pergunta aqui, que não é uma pergunta, tá? A gente chama de dica café. É basicamente uma dica que você dá para quem está ouvindo aqui, que aprendeu muito com você e que quer sair daqui e aprender um pouquinho mais. Pode ser um livro, um filme, um podcast, uma série. Tem gente que fala aqui assim: ah, não faz nada, descansa um pouquinho, que somente precisa descansar também. Então, se você pudesse dar uma dica para as pessoas, qual dica você daria para as pessoas que acabaram de ouvir aqui? Eu vou dar 3 dicas, uma baseada numa frase, uma baseada num livro e uma baseada num filme. A frase é essa que eu me referi inicialmente, a frase que está no filme Gladiador, que eu gosto demais, super recomendo o filme Gladiador, e a frase é: o que você faz nessa vida ecoa na eternidade. Essa é a frase que eu queria deixar marcada aí para vocês, né? O filme eu queria recomendar para vocês, e isso estou muito mais aceso em relação a esse filme do que antes. Já recomendaria, mas hoje ainda muito mais, porque tive a chance de agora voltar de uma viagem para Londres, e lá em Londres assistir Les Miserables, Os Miseráveis, no teatro. E esse filme é um filme que eu super recomendo. Tem uma história de superação, tem uma história que vale muito a pena. E eu acho que todo mundo deve assistir Os Miseráveis, que foi feito pelo Hugh Jackman, a Russell Crowe e a Hathaway, eu esqueci o primeiro nome dela. Anne Esse filme Hathaway. ficou bem famoso, Os Miseráveis. Anne Hathaway. Vale a pena demais assistir esse filme, então super recomendo, uma dica, e se inspirem na beleza poética desse filme. E o livro, eu vou recomendar o livro O Negociador, que é esse que eu vou presentear vocês. Aliás, quem estiver comigo aqui, com você, Matheus, depois me mandar lá, tive lá no Pode Ser Café, assisti a live, gostei, vai ganhar os meus 2 livros, o primeiro e o mais recente,
O primeiro é o negociador, onde eu falo as técnicas, táticas e estratégias de negociação que eu utilizei para salvar vidas, mas que são aplicáveis ao mundo corporativo. E a outra, o outro livro é o Super Performance, onde eu trabalho princípios e valores de alta performance. E eu vou afirmar aqui para você uma coisa importante, para você e para você que nos acompanha. Quem está dentro do ambiente, do ecossistema de alta performance, não tem problema de empregabilidade, não tem problema de ascensão na carreira. Porque nenhuma empresa dessas top quer abrir mão de um cara que respira princípios e valores de alta performance. Você quer saber quais são esses princípios? Você vai ver nesse livro aqui. Lógico que os meus livros não esgotam assuntos, são apenas 2 pequenas referências, mas pode abrir uma porta para você buscar outros autores que falam a mesma coisa, e isso pode ajudar muito vocês. Então, todo mundo vai ganhar os 2 livros aqui no formato PDF, é claro, né? Eu mando pelo link, e aí lê no tablet, lê no computador, lê no celular, mas vai ganhar. Então fica aí a dica, a frase, fica aí a dica de filme e fica aí a dica de livro para vocês, para encerrarmos a live de hoje. Muito obrigado pelo convite, foi um privilégio poder colaborar com você aqui, Matheus. Eu que agradeço, cara. Muito obrigado mesmo. E por fim, onde que as pessoas te acham? Onde que elas vão mandar essa mensagem? Como que elas conseguem? Por onde elas mandam mensagem para esse livro? No Instagram, Comandante Luca. No Instagram, Comandante Luca, com 2 Cs. Acha fácil lá, me segue e fala, ó, tive lá no Pode Ser, manda uma mensagem para mim. Minha equipe vai cuidar de mandar o livro para vocês. Então, falou, ó, estava no Pode Ser Café, assisti sua live, gostei, tô querendo os livros. E aí minha equipe manda para vocês o link dos 2 livros. Maravilha, cara. Mais uma vez, muito obrigado. Para quem ficou aqui, então curte, comenta, compartilha de novo, que vai ajudar bastante. E mais gente vai conhecer o Luca e também aprender com esse papo que foi massa demais. Cara, muito obrigado e até a próxima. Valeu, super abraço, gente. Até mais. Tchau, Matheus. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço.